Até o final de 2018, a segurança pública do Rio de Janeiro é responsabilidade do governo federal. Essa é a primeira intervenção realizada desde a promulgação da Constituição de 1988. O aumento da violência que está deixando a população preocupada foi a justificativa para a medida. Embora esteja prevista em lei, a intervenção federal é polêmica. Por isso, o programa Cidadania vai debater hoje os argumentos favoráveis e contrários à intervenção. Os nossos convidados são o professor Zélio Maia, que é procurador do Distrito Federal, e o professor Francion Santos, do UniCeub. Obrigado aos dois pela presença aqui no nosso programa Cidadania. É um prazer. Bom, eu quero fazer primeiro uma pergunta inicial para os dois, começando aqui para o professor Zélio. Essa intervenção foi necessária e ela pode trazer resultados positivos? Essa intervenção no Rio de Janeiro, na realidade, ela já vem acontecendo paulatinamente há várias décadas, né? Ao que me recordo agora de memória, a primeira, entre aspas, intervenção foi em 1992, na ECO 92, né? Eu falo entre aspas porque não foi intervenção tecnicamente falando, como foi agora, que obviamente foi a primeira vez que nós tivemos uma intervenção decretada formalmente pela Presidência da República, utilizando-se dos fundamentos do artigo 34 e em diante da Constituição Federal. Mas o Rio, recorrentemente, não só o Rio, outros estados, né? Alagoas já passou por isso, Espírito Santo já passou por situações de interferência das forças militares para garantia da lei e da ordem, que hoje a população toda já conhece como, né, esse garantia da lei e da ordem, GLO, essa sigla hoje está no palavreado popular, né, que distingue-se, obviamente, da intervenção em que, na garantia da lei e da ordem, você tem um convênio, uma espécie de convênio entre as forças federais e as forças estaduais, mas administrado, a segurança pública administrada pelas forças policiais locais, no caso, o secretário de Segurança Pública. Já na intervenção, não. É uma substituição administrativa por parte das forças federais no âmbito estadual, em que, naquele circuito, no caso, a segurança pública, fica sendo administrada, literalmente, pelas forças federais, em que a autonomia estadual perde sua força nesse campo. Professor Francion, eu faço a mesma pergunta. O senhor acha que essa intervenção era necessária e é positiva? Entendo que a intervenção, da forma que foi decretada, entendo desnecessária. E explico. A questão no Rio de Janeiro transcende a esfera da segurança pública em si. Nós temos outras políticas públicas carentes na área social, principalmente dos segmentos menos favorecidos, e entendo que dentro dessa política estabelecida, a medida adotada na intervenção federal nos exatos moldes é meramente paliativa, né, como o doutor Zélio falou. Nós já vínhamos de uma situação já de uma intensificação no tocante à implementação de políticas de segurança pública nesse combate repressivo, pela garantia da lei e da ordem, né, que já se mostraram falhas, e entendo que, da forma como foi decretado, passando um comando para dar segurança pública às instituições das Forças Armadas, para mim, desborda um pouco da proposta que seria o ideal, né? Entendo que deveríamos trabalhar outros segmentos para chegar, assim, a uma política pública de segurança que envolva outras políticas mais eficazes, de uma maneira mais preventiva e não repressiva da forma como está acontecendo agora, né? Até o final do mês de dezembro. Agora, parece que a população aprova. O fato da população aprovar não indica que é necessário, que no caso do Rio seria necessário uma ação mais enérgica, como foi feita? É uma situação cultural, né? Hoje, né, a gente vivencia uma situação na qual eu tento reprimir o mal imediatamente com medidas, digamos, repressivas. Eu entendo que a gente vai enxugar gelo, vamos passar por essa situação. Eu coloco hoje um traficante atrás das grades, eu vou intervir, vou agir de uma maneira mais repressiva, mas daqui a 2, 3 dias, aquele que ele deixou, que era um aviãozinho lá no tráfico, se não for trabalhado da maneira correta, se não for socializado, ele vai assumir o lugar, e aí eu acabo entrando numa cadeia sem fim.
Então, entendo que a política de segurança pública hoje, ela envolve outros segmentos, né? O mero combate repressivo, da forma como foi decretado, entendo que mesmo a população apoiando, vai passar por um primeiro momento, vamos colocar traficantes, pessoas que tenham de fato violado a legislação atrás das grades, mas outros surgirão daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias, 2 semanas, enfim. Acredito que não seria uma medida totalmente eficaz. Ao final da intervenção em dezembro, 2, 3 meses, pode ser que a situação no Rio de Janeiro volte ao estado anterior, né, se não for tomado principalmente a adoção tocante a medidas de segurança pública, mas preventiva e não tão repressiva como foi adotada agora. Professor Zélio, o senhor aponta que, de fato, o Exército já foi chamado a intervir várias vezes no Rio e na sua opinião, essa intervenção agora também seria necessária. O senhor acha que o Exército está preparado para atuar na área de segurança pública? Ou isso não seria um desvirtuamento, isso não causaria um problema ainda maior? As polícias militares não seriam a força adequada para agir nessa situação? Eu vou responder devolvendo a pergunta. A polícia do Rio de Janeiro está preparada para enfrentar o traficante? Com carros sucateados, viaturas sucateadas, sem armas, ou seja, o tráfico hoje é muito mais bem armada do que a polícia. E quando se fala em intervenção, não se está eliminando a polícia. A polícia que passará a ser administrada por uma autoridade pública federal. E ela está lá, vai ser administrada por essa polícia, por essa força superior, no caso da União. E, obviamente, vai ser utilizado todo o know-how, toda a expertise, todo o serviço de inteligência da polícia, tanto civil como militar, nesse caso especificamente mais a militar. Ou seja, a Polícia do Rio de Janeiro vai continuar a Polícia do Rio de Janeiro, não vai ser excluída do combate ao crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a administração dessa polícia é que passou para a esfera federal. Mas se é necessário passar essa administração para a esfera federal, com o comandante do Exército gerenciando isso, é sinal de que a Polícia do Rio tem problemas, de que a Polícia do Rio não está apta a agir na segurança pública no Estado? Isso está mais ou menos evidenciado pelos fatos das últimas décadas, que virou até filme, como nós sabemos, né? Até utilizando-se da cinematografia para expor as mazelas e que não há nenhum exagero naquilo. O que o Francione colocou é que, e aí eu discordo frontalmente, que ele discorda de que a repressão nesse momento, da forma que foi feito, é algo que não deveria ser feito e que sim, medidas preventivas. Eu acho que há 2 debates muito claros. Uma é, obviamente, você falar em saúde, em segurança preventiva, falar em políticas públicas para evitar que exista o crime nos moldes que nós temos hoje, que o brasileiro não aguenta mais. Isso é uma verdade inquestionável. Nós temos que consertar o Brasil no que diz respeito a colocar a criança na escola, a dar uma estrutura de saúde pública condizente com as necessidades, isso ninguém questiona. Agora, a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos sim de um tratamento de choque. Nós precisamos sim de resolver o problema de o cidadão poder sair na rua. Hoje nós já temos na cidade do Rio de Janeiro já as vítimas do tráfico. Quem é a vítima do tráfico? Ele não tem aula, porque é comprovado que em torno de 10% das aulas, além de todas as mazelas da saúde, da educação no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro tem um elemento a mais. Por causa da guerra do tráfico, ele não consegue ter 10% das aulas a mais do que ele já não tem. Então, se nós temos uma deficiência na educação, no Rio de Janeiro tem uma deficiência com mais 10% de problema, que é não ter acesso à educação. Por quê? Porque naquelas datas específicas em que o traficante determina que não pode sair às ruas para ir para a escola, a pessoa não pode, o pai não pode levar a criança. Então, o discurso de que nós temos que tomar medidas preventivas, isso é indiscutível, isso é inquestionável. Agora, até lá o que nós fazemos? Nós conversávamos aqui antes de entrarmos no ar, em que, em um determinado momento, Michael Jackson veio ao Brasil e ele não pediu autorização ao Estado para gravar em um determinado morro carioca, né? Ele pediu autorização ao chefe do tráfico. Ou seja, o próprio Estado querendo fazer, em determinado momento também no Rio de Janeiro, querendo fazer uma
intervenção de obras viárias, de obras de esgotos no morro, os equipamentos públicos só puderam subir depois que o Estado paralelo, ou seja, o dono do morro, o traficante, autorizou que as máquinas pudessem trabalhar. Então, o Estado do Rio de Janeiro, especificamente, que é o nosso tema, e isso acontece em outros estados brasileiros, eles perderam o controle completo. Tanto que em vários estados, principalmente no Nordeste, nós tivemos agora recentemente o exemplo de uma queima de arquivo ou briga de facção no estado do Ceará, em que foi comandado por traficantes do Rio de Janeiro. Então, o Estado brasileiro perdeu essa batalha até agora. Então, eu acho que você ter uma tentativa de resolver isso usando da expertise federal, juntamente com toda a inteligência da Polícia Militar e Civil do Rio de Janeiro, eu acho que é um primeiro passo. Pode ter defeitos, pode ter vícios, pode, obviamente, em todas as ações do Estado você pode ter algum erro, mas eu acho que ficar parado e esperar que as medidas preventivas sejam tomadas para daqui a 10, 15, 20, 30 anos, talvez nós tenhamos o resultado, eu acho que a gente primeiro precisa dar tranquilidade à população de que ela vai sim ser atendida nesse momento. O ponto de partida dessa intervenção teria sido o aumento da violência no Carnaval no Rio de Janeiro. Nós temos aqui alguns dados sobre isso para debatermos. Este ano, o número de homicídios no Rio de Janeiro, comparado com o período do Carnaval do ano passado, caiu 8,5%. O número de crimes de lesão corporal aumentou de fato, mais de 55%. O furto a turista teve um aumento muito grande, 600%. A apreensão de drogas também. Roubo à residência caiu bastante, menos 60%. Quando a gente analisa os dados da criminalidade nesse Carnaval, percebe que alguns indicadores houve aumento, outros indicadores houve diminuição, mas de fato não há uma explosão de violência, não houve uma explosão de violência nesse Carnaval, se comparado com o Carnaval do ano anterior. Professor Francione, o que o senhor acha desses dados? Eles indicam que essa intervenção ela tem outros aspectos ou ela é provocada por outros interesses, se não pela explosão da violência em si? Eu acredito que sim. Pelos números, percebemos que, principalmente no tocante ao homicídio, o Rio de Janeiro já vive uma situação de violência há décadas. E tem sido tomadas medidas repressivas no combate à criminalidade, a garantia da lei e da ordem, com a implementação, digamos, com foco aos eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, já foi algo, num primeiro passo, para se reprimir essa violência. Eu concordo com o doutor Zélio, eu acredito que algo tem que ser feito, sim. Acredito que a intervenção federal seria bem mais válida neste exato momento se ela não fosse adotada com um viés apenas na segurança pública. Nós temos violação de princípios sensíveis no texto constitucional, que também dariam ensejo, dariam aso à intervenção federal. Violação da dignidade da pessoa humana, dentre outros direitos fundamentais que também poderiam aí atribuir o próprio orçamento do Rio de Janeiro. Se você perceber, o Rio de Janeiro hoje vive uma situação, na prestação de serviços públicos, uma situação de caos. Servidores não recebem salário. Servidores não estão recebendo salário. A parte da implementação de políticas públicas na administração pela administração pública direta e indireta, a distribuição de recursos não está sendo feita da forma correta. Todas essas situações aí poderiam dar asa a uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E qual seria a vantagem de uma intervenção maior e não de uma intervenção apenas na segurança, que é aquela área que mais preocupa a população? Exatamente aí. O ponto que eu queria chegar era esse. Eu entendo que uma intervenção apenas na área de segurança pública é algo que vai combater a criminalidade. De fato, vamos reduzir índices de violência, mas não é algo duradouro. Eu entendo que nós temos que trabalhar outras áreas em conjunto. A medida de segurança extremamente repressiva, que é o que pode acontecer agora, passando o comando da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro para o Poder Público Federal, para que ele vá fazer essa gestão, com certeza vai ser uma medida eficaz. As Forças Armadas vão agir, a criminalidade, os índices de criminalidade irão diminuir, mas dentro desse período, até dezembro de 2018. O
problema é quando restabelecer a autonomia política administrativa do Rio de Janeiro no tocante à segurança pública e não forem implementadas políticas eficazes. Então, entendo que lá atrás, na década de 90, quando o professor se referiu a Rio 92, se já tivéssemos adotado medidas de implementação de políticas públicas, saúde, educação, cultura, não teríamos perdido tantas crianças, né, tantas pessoas para o tráfico como perdemos agora. Então, entendo que reprimir, sim, num primeiro momento é necessário, mas que não só como medida salvadora, a população aprova. Havia me perguntado, hoje se você for assaltado, a primeira coisa que você vai fazer é ligar o 190 atrás da polícia para que a polícia vá atrás do bandido. Então, a população está com esse sentimento, né? 613% de aumento nos roubos a turista, né, no carnaval. Então, a população está com esse sentimento de indignação. Mas eu acho que, às vezes, a raiva, aquela reciprocidade de pagar o mal com o mal, digamos assim, você me assaltou, então automaticamente preso, matem, faça... Entendo que é uma medida hoje descabida e que não será eficaz se pensarmos daqui a 10, 15, 30 anos. Intervenção federal, tudo bem, porque a situação está caótica, mas que ela não seja adotada sozinha, né? Que seja adotada em conjunto com outros segmentos, né, dentro do próprio Estado do Rio de Janeiro, segmentos sociais, culturais, educacionais. Bom, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil têm manifestado uma preocupação com a violação de direitos humanos. Está muito viva na cabeça das pessoas aquela imagem dos policiais do Exército tirando fotos para registrar a entrada de moradores nas comunidades. Qual a opinião de vocês sobre isso? Existe esse risco? Sobretudo na medida em que o Exército, repito aquela questão, não está tão habituado a trabalhar com a segurança pública nos centros urbanos. Qual que é a opinião do senhor, professor Zélio, sobre isso? Primeiro, parece que eu e o doutor François, a gente não está muito em desacordo, né? Ele concorda que realmente a gente precisa de uma intervenção, apenas pondera que outras medidas têm que ser tomadas. E, evidentemente, também, nisso aí a gente também está de acordo. Óbvio que só essa intervenção, o Estado ir lá, fazer a maquiagem, né, de uma segurança pública melhor, entregar e continuar do mesmo jeito, isso não vai a lugar nenhum. Então, o doutor François, ele defende que deveria até ser uma intervenção mais ampla, né? Ele citou a questão dos princípios sensíveis, que realmente quando você tem violação aos princípios sensíveis previstos na Constituição, especificamente no artigo 34, inciso 7, possibilita que os direitos humanos estando sendo violados, você possa promover a intervenção. Só que é uma intervenção muito mais complexa tecnicamente. Essa intervenção federal é adotada com base no inciso 3 do artigo 34 da Constituição, ela não depende de atuação da manifestação de outros atores. Apenas o Congresso Nacional posteriormente se manifestou, como já ocorreu. No caso da intervenção por violação dos direitos humanos, que realmente, eu concordo, já deveria ter acontecido isso há muito tempo para dar promover uma intervenção mais ampla, aí depende de uma manifestação, de uma representação interventiva pelo Procurador-Geral da República junto ao STF, o STF concordando com as manifestações do Ministério Público, ratifica, julga procedente essa ação de representação interventiva e manda para o presidente promover a intervenção. Ou seja, é muito mais complexo, é muito mais amplo, ou seja, envolve o Ministério Público, envolve o Poder Judiciário pelo STF, envolve o presidente da República e depois o Congresso Nacional. Com relação à situação em que nós temos hoje, é completamente diferente, ou seja, nós precisamos dar essa resposta emergencialmente. Nós precisamos entregar à sociedade um estado minimamente possível de você até se deslocar, né, como acontece, nós sempre temos a mania de compararmos com países europeus, às vezes com países próximos ao Brasil. Damos o exemplo do Uruguai, do Chile. O Uruguai tem 4 milhões de habitantes, né, menor do que a cidade do Rio de Janeiro, com os problemas econômicos infinitamente menores que o nosso. Então, essas comparações não servem, né? E dentro dessa estrutura de buscar uma solução efetiva, eu acho que a intervenção nesse momento aí, até concordando com o colega, poderia até ser mais ampla, né? Mas
uma intervenção mais ampla fica mais complexa de ser adotada, mas nada impede que você tenha isso adotando as medidas necessárias. E esse ano, e por isso que eu concordo com a intervenção, nós estamos em ano de processo eleitoral. Vai ser pauta de todos os candidatos, obrigatoriamente, a segurança pública. Tem que ser. Tem que ser pauta. Então, os próximos governantes, aí inclui o governador que vem a ser eleito no Rio de Janeiro, ele tem que tomar essas medidas de prevenção, como fez anteriormente, sob a tutoria do secretário de Segurança Pública, o José Mariano Beltrame, né, tentou as UPPs, que era um projeto interessante, né, deu seus resultados, mas foi minado pela política que não deu o apoio necessário posteriormente. Bom, há uma questão que tem sido colocada sobre essa intervenção também. Por que apenas no Rio de Janeiro? Veja só que nós temos índices de violência no Brasil maiores que o do Rio de Janeiro. O senhor já deu o exemplo aqui do Ceará. É um estado onde o número de homicídios em 2017 aumentou 50%. Mais de 5 mil homicídios. Pernambuco, esse aumento foi de 21%. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 7,5%. Então, nós temos uma situação de violência generalizada. Aqui apenas os indicadores de assassinatos. Eu pergunto, professor, essa intervenção no Rio, ela indica o quê? Por que apenas no Rio de Janeiro? É a pergunta que, inclusive, moradores de outros estados fazem, alguns querendo até intervenção nos seus estados. Por que apenas no Rio de Janeiro? Vamos devolver também com uma pergunta. Por que após o Carnaval? Por que no Rio de Janeiro? Por que no ano eleitoral? Nós temos diversos fatores. Eu entendo o Rio de Janeiro hoje um espelho. Infelizmente, por questões cinematográficas, né? Atualmente está em evidência. Tivemos um filme aí que retratou e aí acabou, digamos assim, maculando a imagem do Rio de Janeiro de uma maneira negativa. Hoje se pensa em violência no Brasil, se indica o Rio de Janeiro. E nós temos outros estados que a violência é tão crescente quanto no Rio de Janeiro. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 11 são brasileiras e aí em Abona... E grande parte no Nordeste. E grande parte no Nordeste. João Pessoa, minha terra natal, isso está entre as mais violentas. Recentemente, doutor, eu estive no Rio Grande do Sul, fui fazer uma das provas da magistratura e 2 dias antes assassinaram dentro do aeroporto de Porto Alegre um jovem, um traficante foi lá Inclusive o vídeo circulou nas redes sociais desse assassinato. Aí eu perguntei pro rapaz, o taxista, né, que estava levando ao hotel, se aquilo era frequente. Ele, não, constantemente, doutor. Inclusive, indicou os pontos que eles chamam lá de pontos quentes, no qual o senhor não... Então, a gente observa, do norte ao sul do país, temos questões de violência. Eu entendo que, neste momento, o Rio de Janeiro foi escolhido por todo um contexto social. A situação do carnaval, a situação de ser a cidade maravilhosa, termos aí uma capital modelo em infraestrutura, no turismo. Então, vamos pegar o Rio de Janeiro e trabalhar o Rio de Janeiro nessa situação. Nós nunca tivemos, desde a vigência da Constituição Federal, uma intervenção federal nestes moldes. Tivemos o uso de forças armadas, que é até uma questão, nós temos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma representação, né, de uma organização não governamental no tocante ao uso de forças armadas pelo atual governo. O governo diminuiu. Quanto é tipo de manifestação que tínhamos anos atrás, o governo utilizava as forças armadas, chegou até a uma época de decretar estado de emergência, e aí se representou. Eu entendo que deveria sim ser utilizado, neste momento, uma política de segurança pública, sim, um pouco mais repressiva, né? Mas a adoção isolada, e aí eu reitero, entendo que será ineficaz. Dezembro de 2018, nós não teremos mais a intervenção federal, a segurança pública do Rio de Janeiro não estará mais sob o comando do governo federal, né? Será dado novamente para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro vive uma crise institucional, né? Vide alerge a situação de descumprimento de decisões judiciais, vide o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tendo os seus conselheiros envolvidos em esquema de desvio
Então, nós temos toda uma situação institucional no Rio de Janeiro. Vamos intervir na segurança pública? Ok. Vamos diminuir os índices de violência? Tudo bem. E as demais estruturas organizacionais do Estado, como vão ficar? Então, essas são perguntas que a gente precisa responder e precisamos olhar também. Eu entendo o anseio da população e concordo com a população. Algo tem que ser feito no Rio de Janeiro, sim, para se coibir a violência. Mas as medidas que estão sendo adotadas serão as medidas eficazes? Eu vou ter algo duradouro ou apenas uma sensação momentânea de segurança? Mas aí a gente já não estaria nos dando por vencido de uma medida que nós não conhecemos ainda? Ou seja, se é necessário, então vamos aguardar o resultado. Foi feita aqui a pergunta sobre se o Exército está preparado ou não para intervir, se isso não poderia causar violação aos direitos humanos. É óbvio que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, o Exército é previsto para essa atribuição. A intervenção federal, o Estado de sítio, o Estado de defesa, todos eles são previstos para essas atribuições. Então, o Exército está, sim, preparado, tanto, inclusive nos conflitos urbanos. O nosso Exército está, assim, preparado, tanto é que está presente hoje em vários estados. Eu não me recordo de cabeça quais estados, mas nós sabemos que em mais de um estado, inclusive o Exército Brasileiro, nesse ponto, é muito respeitado em missões internacionais. O Haiti, o Brasil, né, cuidou da recuperação daquele país. E outra coisa, eu acho que nós temos que, algumas críticas, que o Exército, as Forças Armadas, receber essa atribuição de polícia. Primeira afirmação, isso é atribuição também do Exército, está previsto na Constituição. Segundo, isso é autorizativo para violação de direitos humanos? Isso nem se cogita de violar direito humano. Né? Em hipótese alguma pode acontecer isso. Talvez essa lembrança de que farda verde e problema relacionado a direitos humanos, talvez seja pelo nosso passado militar. Mas acho que a gente tem que dar uma contribuição e dar uma chance para que o Exército prove que ele não é mais aquele Exército. Bom, eu queria agradecer muito ao professor Zélio Maia, professor Francion Santos, por participar aqui desse debate no programa Cidadania. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer a você também. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar a nossa página lá na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61999661616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Cidadania.